tiverem perguntas sobre esse assunto e tudo mais, nós vamos ter as oportunidades das rodas de pergunta e tudo mais, tá? Nós vamos fazer uma atividade agora, uma pequena atividade. Eu vou colocar uma música, que é uma música conhecida, né? É de alguns anos atrás, e que tem uma letra que eu vou... É uma música do Oswaldo Montenegro, chama A Lista. Então, ela é muito conhecida. O que eu queria que vocês fizessem? Eu vou passar a letra junto com a arte ali do Roberto, botando a música. E aí, eu queria que vocês, a gente colocou a letra porque a letra tem significado para o exercício que vocês vão fazer, que é, à medida que vão se deixar sentir, ver que sentimentos a música traz e que tipo de mensagem, que mensagem ela traz no global, tá? Que ideia, não das particularidades da letra, mas no total ela traz para vocês, né? Então vamos lá, não se aflijam muito não, que alguém vai falar o certo. Vamos lá, pode colocar. Mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não me encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são poucos. Saber quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você, quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acreditar que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava, hoje são poucos, ninguém quer saber, quantas pessoas que você amava, hoje acreditar que amam você. Primeiro vamos ver assim. Quem quer falar assim, numa palavra só, sentimento que trouxe? Impermanência.
O sentimento de impermanência das coisas. Saudade. Dá assim poxa, é mesmo, né? Eu tinha amigos que eu já não contato mais. Algumas coisas que eu me atormentei tanto eram segredos bobos, era coisa que não tem importância, né? Tem uma frase muito importante ali que ele diz assim, quantas coisas que você sufocou, que ele diz sanou, entre aspas, e que era o melhor que tinha em você, né? Alguns sonhos, algumas coisas que vinham desde criança. Que você ia falar alguma coisa? Não. Impermanência, mudança, né? Tudo muda. Isso é verdade? Algumas coisas internas permanecem, né? Alguém me perguntou quantos anos eu tinha, né? Ficou curioso. Aí eu disse, eu tenho 76, essa é a minha idade, né? Esse mês agora. Então, mas eu posso dizer, assim como outros aqui que têm também algumas décadas, né, de experiência, né, que a gente tem um adolescente, uma criança que continua dentro, né, que tem alguns sonhos. Mas as coisas, muitas coisas que são realmente de natureza passageira, o nome já disse, passam, né? Elas passam e a gente não consegue deter. Por que a gente trouxe esse sentimento de saudade, de uma certa nostalgia, de que, nossa, passou depressa, quanta coisa que eu podia, né? Principalmente assim, os amigos que eu deixei para trás, que eu não cultivei, é para que a gente então desenvolva aqui a nossa questão das aflições, os sofrimentos, as doenças, né? Eu vou mudar aqui de novo, aqui para cá, senão eu não... Tá? Então, as aflições, os sofrimentos, as dores e as doenças. Todas esses sentimentos, essas questões internas, elas têm um ponto em comum das nossas reações que fazem com que elas se tornem mais dolorosas, se tornem mais presentes em nossa vida. E isso é porque essas aflições, sofrimentos, doenças também, e aí doenças mentais e físicas, são bloqueios de energia que nós praticamos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. São bloqueios da energia, porque a vida é um fluir de energias, né? As pessoas que se dedicam aos estudos do aparelho físico falam que o nosso corpo é um rio, né? Em um ano, mais de 99% das nossas células não são mais as mesmas, as células físicas, elas mudam, né? No entanto, a gente permanece coeso com os nossos problemas e os nossos bloqueios e etc. a partir do perispírito. O corpo físico é um rio, né? Todos mudam. Até o cérebro, que eles achavam que os neurônios não mudavam, muda e né, isso aí com as descobertas das ciências vai sendo revelado. Então, o que acontece? Com alguns dos nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, sentimentos, a gente mantém algumas das nossas questões que deveriam fluir, porque a natureza do mundo é que tudo muda, né? A única coisa que não muda é a mudança.
Dizem os orientais, não sou eu, que a única coisa que é permanente nesse mundo é a mudança, né? Tudo vai mudando, né? Há tudo um processo de nascimento, desenvolvimento e caminha para uma renovação. Mas nós praticamos alguns bloqueios a isso. Nós vamos ver aqui como é que a gente bloqueia as energias. E aí ocasionamos doenças e etc. Então, os bloqueios da energia da vida é quando a gente retém alguma coisa. Acontece algo que a gente não queria que acontecesse. A gente entra na inconformação. Isso não podia ter acontecido. Não aceito que isso aconteça. E certas coisas da vida não tem jeito, né? A gente chama isso também de resistência, que é a barreira que a gente põe da energia fluir. Por exemplo, alguém nos abandona. Nós não temos controle sobre o outro. E aí a gente entra na inconformação, na resistência. Ele ou ela não podia ter feito isso. Podia, tanto é que fez, né? O outro vai fazer a sua coisa, vai fazer o que vai fazer. E nós não temos controle sobre o outro. Nós podemos tentar controlar por chantagem emocional, por isso, por aquilo, mas o outro vai sempre energeticamente estar no ponto em que ele decide ou pode estar. E nós não temos nada a fazer. Quando a gente entra na inconformação, então a gente entra no bloqueio. Isso nos adoece emocionalmente, mentalmente, fisicamente. O físico é o último a sentir, mas sente. E ele sente de diversas formas, com diversos tipos de doença, de acordo com a vulnerabilidade que nós trouxemos no nosso perispírito. As matrizes lá de vulnerabilidade. Nada nos é totalmente predeterminado no sentido de como reagimos. Podemos ter até uma pré-determinação, por exemplo, nascer com algum membro faltando, ter um acidente grave em determinado ponto da vida e ficar paraplégico, mas a maneira, não é a ocorrência que nos faz a pré-determinação do que vai acontecer. É o tamanho da nossa resistência, o tamanho da reação que nós temos, a direção dessa reação, né? Porque nós temos muitos exemplos aí, não podemos nem entrar em tanto de exemplificação devido ao tempo, mas tem muitos exemplos de pessoas que diante de determinados fatos que outrem, né, poderia se tornar inconformado, se tornar rancoroso, se tornar amargo, faz daquilo o seu grande salto para desenvolvimento de algumas qualidades, de algumas exemplificações. E isso não são só os extraordinários, não. Isso a gente encontra muito comumente. Mas aquelas pessoas que resistem aos acontecimentos, por exemplo, resistir à velhice é impossível, né? Não tem jeito, você envelhece. Agora, você pode resistir tacando veneno no rosto com botox, você pode resistir, aí fica todo deformado, que 6 meses depois fica mais enrugado ainda. 6 meses só, né, de ilusão. E aí também paralisa tudo, você fica com aquela cara de boneca artificial e etc. Você pode se cortar inteiro, hoje em dia pode, né? Mas não há como deter. As coisas envelhecem, as coisas caem, se rasgam, se arrebentam no corpo, né? E quem sabe, se a gente é sábio, está emendando tudo isso muito mais sabiamente na alma, porque a gente vai levar a alma. Então, nesse mundo de coisas passageiras, Jesus já dizia, todo o evangelho dele é para nos chamar a atenção para
o essencial e o superficial, o ilusório. Todos, se lerem todas as passagens, ele falava dos costumes da época. O que é mais importante, o que você come ou o que sai da sua boca, o que vem do seu coração? O que é mais importante? Você lavar a mão, se higienizar? É bom higienizar, mas é importante fazer todo aquele ritual que eles faziam? Não, porque não é isso que contamina as coisas. O que contamina são os pensamentos. Vê? Tudo que ele falava, o costume de fazer um longo ritual antes de comer, que era dos judeus, é passageiro, é coisa dos costumes, mas o que contamina a gente são os maus pensamentos e o mau coração, né? Que é o que ele dizia. E aí você pode ir citando, porque ele foi o grande, o maior mestre, né? Aquele que trouxe as lições imorredoras, que nem todas as deturpações das traduções, das versões e etc. conseguiu tirar esse espírito da letra, né? Do que ele disse. Nem a interpretação dos outros, porque ele não escreveu nada, conseguiu deturpar a essência. Então ele falava entre a essência das coisas, o que vale a pena a gente desenvolver, reter e o que não é passageiro. Então, por mais dor que nos cause uma separação de alguém querido, né? Isso é um evento de uma trajetória circunscrita no tempo, que é a nossa encarnação, e passageira, né? E esse é o grande consolo de quem perde um ente querido, porque vai para outra dimensão, é que há a possibilidade do reencontro, sob circunstâncias que estão muito relacionadas à não resistência também, né? A comportamentos que não façam com que nós nos adoeçamos, nós fiquemos bloqueados, nós fiquemos parados no tempo. Por exemplo, alguém me faz um mal, passa a perna, faz uma traição, né? Seja de que natureza for, ou me calunia, e eu fico retido, ressentindo, sentindo de novo aquilo, né? Até me adoecer de amargura, porque alguém fez isso. E o outro se vai, às vezes lepidamente, feliz da vida, né? Sem nem pensar no que fez. Mas eu fico retido. Daí a grande sabedoria do fluir da vida que vem do perdão. Por isso Jesus falava tanto sobre o perdão. E perdoar não é eu dizer para o outro, você está correto, está bom, o que você fez está bom. Não, pode não estar bom, pode ser muito ruim mesmo, que ele fez errado, não há concordância, mas eu perdoo, quer dizer, eu livro o meu coração do sentimento e da amarra com aquele mal feito. Quando eu não perdoo, eu fico dentro daquele mal feito, da energia daquela circunstância ruim. Então, além de eu ter sofrido a questão, eu ainda fico sofrendo o tempo todo, ali, preso, lembrando e me amargurando. Então, a vida, ela é feita de contínuas mudanças, e para que a gente flua com a vida e evolua, evolução já diz isso, né? Que é um contínuo prosseguir, né? Então, aquilo que eu não pude evitar de fazer, ou aquilo que eu não soube evitar, tem que ser suplantado e seguir pela aceitação dinâmica. Tá bem, eu não pude evitar agir daquele jeito que eu agi, porque naquela época eu não tinha consciência e fazia mesmo. Então eu aceito que era assim, escolho um novo caminho
e ajo de forma diferente. Sigo. Eu não pude evitar que alguém me traísse, me abandonasse, fizesse algo muito ruim na minha vida. Eu aceito que a outra pessoa tem o seu destino, o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Então eu aceito, não fico preso naquilo. Amargurado, conheci pessoas que décadas depois de uma separação ainda estava preso no ex, que já tinha outra família, outros filhos, outro tudo, e a pessoa estava presa ali, não perdoo, eu que sou a pessoa que casei primeiro, então sou eu o titular, o outro nem casou com a outra. Né? Esse tipo de raciocínio que é bloqueio de vida. Aí perde a oportunidade de ser feliz nessa encarnação, neste momento, né? Então, é a inconformação e a resistência. É uma visão desfocada também que nos faz fazer assim. Ou seja, ao invés de eu focar naquilo que eu posso fazer e que é produtivo e positivo, eu fico focado naquilo que me bloqueia, né? Seja um pensamento que eu acho de coisa que eu não sou capaz, mas eu nunca foco o que eu sou capaz. Às vezes eu fico ali, não quero, até me sentindo mal, diminuído perante os outros, porque eu fico naquela coisa de algo que não é para mim. Por isso que eu dizia que toda aflição, toda dor vem da nossa, da nossa inserção e ficar ali numa coisa que a vida está nos dizendo. Deixa aí, segue para frente, faz outra coisa. É a vida que está dizendo isso, é a sabedoria divina. Então, mesmo que eu tenha lamento, posso chorar, choro, sinto muito, poxa, aconteceu isso, mas eu sigo em frente, eu abro mão. Isso tecnicamente nessa área é dito assim, abrir mão, você abre mão de sofrer. É interessante, né? Porque quem de nós gosta de sofrer? Mas a gente não abre mão muitas vezes, fica agarrado no sofrimento, fica ali, não, tem que ser, né? As coisas que não fluem não tem que ser, porque as coisas divinas que fluem, todas elas nos trazem bem-estar. A gente se sente bem, se sente alegre, e às vezes é preciso então ouvir a lista do Oswaldo Montenegro e ver quantos sonhos que você tinha que você deixou de sonhar, que você deixou para lá. Isso não tem idade, porque as coisas de essência, não há idade, porque a gente vai levar. Olha aí a coisa, a gente fica agarrado no que vai deixar e perde a oportunidade de expandir o que a gente vai levar, né? E isso tudo é o quê? O nosso nível de consciência. Né? E a maravilha da doutrina espírita é que é a doutrina mais avançada atual no mundo para nos trazer esse tipo de conceituação, pela benevolência da espiritualidade superior. E nós somos os afortunados que estamos aqui, né, ouvindo essas coisas da doutrina espírita com essa oportunidade abençoada. Né? Basta a gente mobilizar um entusiasmo que todos nós tínhamos em criança. Né? Aí se perguntar, quando foi que nós perdemos o entusiasmo? Quando foi que nós deixamos de sonhar? Sonhar alto, com coisas boas, usando os nossos dons, as nossas qualidades, que todos temos. Mas às vezes a gente está querendo perseguir a qualidade do outro, né? Que é o que caracteriza a inveja. A gente aprecia e admira a qualidade do outro e fica inconformado que a gente não tem a mesma. E aí fica com inveja do outro, que é um sentimento que tem uma vibração terrível.
o pessoal do interior fala, e é verdade, é capaz de murchar a planta. Não é isso? Não murcha a planta, que é o tal mal olhado. É a pessoa que vem e que fala, nossa, que coisa tão bonita na sua casa, e a planta, ó, ela pega a vibração. Eu fiz ikebana durante alguns anos e a gente via isso. É interessantíssimo. Ikebana é a arte de arranjo de flores, né? Eu fiz de uma filosofia oriental. E é interessantíssimo. A gente ia para a oficina, que é uma terapia, né, ocupacional, de serenização, um modo de meditação, você vai fazer o arranjo de flores. Então aí você faz o arranjo de flores, instruído lá pelo instrutor, ouve a filosofia belíssima atrás do ikebana, e aí depois você desmonta, que tem um negócio, uma parafernália que você monta, e vai para casa e monta de novo. Se o ambiente da casa está bom, está tudo fluindo, ela dura até 2 semanas. Você já vai na outra semana, traz um outro arranjo e ainda o outro está. E são só as flores, não é a planta, né? Mas se você está com um ambiente ruim, as plantas morre tudo. A natureza é muito sábia para nos dar as lições. Ela murcha. Então é isso. Às vezes a gente fica com o olhar focado na qualidade do outro e não está desenvolvendo a nossa. Todos nós viemos aqui para fazer alguma obra de arte. Pode ser isso aqui, ó, né? Que é a maior obra de arte que isso. Pode ser pode ser, diz André Luiz numa das obras dele, o belíssimo arranjo de flores ou plantas que estava em cima de uma mesa de um lugar bem pobre, que estava aciadinho com uma toalha limpinha e tinha sido colocado flores dessas humildes, silvestres, lindinhas do campo, e que ele disse, nesse local os espíritos superiores vêm para usufruir dessa vibração, desse local. E era uma casinha bem pobre, né? Então, essa era a obra de arte daquela pessoa, daquela senhora que estava na casa, que não tinha nenhuma das coisas muito ricas aí do mundo, né? Mas tinha essa qualidade de emprestar beleza, né? Então, uma cuca bem feita, deliciosa, que a gente comeu ali agora mesmo. Tudo isso são dons, é arte. Né? Está criando prazer, seja estético, seja degustativo, seja como for, mas são vibrações boas, positivas. Então, às vezes, a gente desfoca e cai no sofrimento. Né? Então, focar uma música bonita, quando a gente está para baixo, pega um filme engraçado, bem feito, alguma coisa para você sair daquela ambiência, daquele campo de vibração. Deixar de se afinizar com aquilo que desgasta. Né? Então, esse conjunto, esse bloqueio, gera ansiedade, medo, preocupação, né? A ansiedade e o medo, né, a gente até está desenvolvendo na comunhão e está lá no nosso site. Mensalmente eu estou dando uma palestra sobre um projeto que começou em novembro e todo mês está sendo desenvolvido, e um membro da nossa equipe, que é o esposo da Marcinha, ele está colocando o vídeo no nosso site. Depois vocês veem aí, quem não sabe sobre o nosso site, é o projeto Deixar de Sofrer. Então, acho que é segundo mês, e todo mês podem entrar também na TV da Comunhão Espírita, vocês assistem ao vivo. Eu faço a palestra ao vivo, no segundo sábado de cada mês, às 19 horas, 19 às 20.
E cada mês nós vamos falar de um deixar de sofrer. Deixar de sofrer por alguma coisa. O mês passado foi deixar de sofrer construindo relacionamentos harmoniosos. Foi a terceira ou quarta palestra em que eu falei como construir relacionamento harmonioso consigo mesmo. Antes de falar de com o outro, né? O primeiro relacionamento é com a gente mesmo, que às vezes é muito ruim, né? A gente se trata muito mal, ou briga muito com a gente mesmo, ou não se atende no que deveria atender. Então, uma das palestras é toda sobre o medo, né? Eu falei sobre medo, culpa e eu não sei mais o que lá. E então está lá no site, entra no site, clica deixar de sofrer, tem 3, cada mês vai ter uma palestra de 1 hora, ou podem ver lá, ou ao vivo, na comunhão, ao segundo sábado do mês, dia 14 agora, acho que tem uma outra. Eu vou pegar um outro aspecto dos relacionamentos. E aí, deixar de sofrer, a gente sofre por tanta coisa, que esse projeto vai longe. Sabe? Porque pega cada coisa e a gente fica sofrendo, né? Por tanta coisa que podia deixar ali, que a gente vai ter muito assunto para desenvolver. Então, e quando a gente entra em situação de medo, o medo, às vezes, quem quiser ver a palestra, eu desenvolvo, né? O medo é uma reação protetora, natural, divina, como todos os sentimentos são, na sua base, providência divina. Nem poderia deixar de ser, não poderia ser erro de Deus, né? Que não erra. Então, o medo, ele é uma reação natural, né? Então, se eu tenho algo que eu antecipo um perigo, um carro vindo rapidamente, que instintivamente eu pulo fora, né? Não me deixo ficar lá para o carro passar por cima de mim. Esse é um impulso natural. Se eu tenho um perigo real, eu tenho uma reação natural de medo. Inclusive uma série de reações orgânicas que me dão força para lutar ou fugir, que isso é no reino animal também. Ou luto, enfrento, ou eu fujo, né? Para me proteger. Mas quando o medo vem das minhas caraminholas na cabeça, né? Quando o medo vem porque eu fico me dizendo, eu já não estou tão bonita, meu marido vai me trair. Essa secretária que ele arrumou, essa companheira tal do serviço que ele arrumou lá. E aí eu fico. Aí ele atrasa 5 minutos, para chegar eu já destampo toda a minha ansiedade, meu medo em cima dele. Por que você atrasou? Não sei o que, onde você estava, não sei o que. Então fico... Hoje em dia, no celular que ele desliga, pode dizer que estava sem bateria, né? Essas coisas ali. Eu fico nessa ansiedade. Ou seja, o medo traz a ansiedade, é isso, né? A ânsia. Não sei o que, como é que eu faço, como é que eu resolvo agora? E são coisas criadas. Porque se o marido quiser trair, vai trair. E pode ser habilidoso que você nunca saiba. E se trair, se você nunca souber, é maravilha, que você não se atormenta. É problema dele, né? Trate muito bem o marido para que, se ele fizer isso, ele sinta remorso. Isso mesmo. Ao invés de ter medo, ao invés de você ter medo, ele chega em casa, você briga com ele e diz, está vendo? Essa mulher é insuportável. Bem que, se ela está dizendo que eu estou traindo, bem que é uma boa ideia. Às vezes você fica dando boas ideias nesse sentido para o outro por causa da sua ansiedade. Esses são sofrimentos inúteis,
né, assim, só servem para nos deixar no mesmo ponto de algumas dificuldades que certamente nosso espírito trouxe e que nós temos reflexos e que nos achamos menor que o outro, temos baixa autoestima e que provocamos isso tudo, né, em termos, então, visão de socada. Olhar para como é que eu me torno cada vez mais agradável. Não precisa ser bonito necessariamente fisicamente. Porque a pessoa muito agradável, ela atrai e você acaba achando bonito. Mesmo que não. Mesmo porque a beleza é muito relativa, né? Aquela Uma Linda Mulher, se você tirar, né, a atriz do filme Uma Linda Mulher, se você tirar e olhar, por exemplo, a boca é horrorosa. Mas o conjunto, o que ela nos filmes, né, exala, fica tudo bonito. Né? Beleza é relativo, muito relativo, né? E tem variado ao longo dos tempos. Então, a atração, ela vem, né, da vibração e não de coisas artificiais que não perduram. A culpa, o ressentimento, já falamos um pouco, não vamos ali. E tem o fantasma também, que nos aflige muito, do perfeccionismo. Que eu faço uma coisa e eu nunca deixo ir. Ai, meu Deus, vou falar em público, aí não falei aquilo que eu devia. A gente, quando fala em público, por sinal, sempre fala algumas concordâncias meio erradas de vez em quando, faltam uns S's, né? E aí você gravou, vai para o mundo hoje em dia. E aí, se você é perfeccionista, você se atormenta com aquilo. Ou porque gravar ou tirar uma foto, hoje em dia essas fotos, né, tudo de celular, são implacáveis. Elas mostram, né, todas as rugas. Antigamente não, a gente batia a fotografia no filme, e as que não eram boas a gente jogava fora e punha no álbum, só coisas perfeitas assim, né? Até às vezes. Mas agora não, vai tudo para o mundo, né? Se você for se incomodar com essas coisas, querer ser perfeito, começa a se incomodar com velhice, né? Com uma primeira pequena, hein? Mais saudável gordurinha, que é inevitável com uma certa idade. Mas coisas assim, ou com o seu desempenho, você fica uma pessoa atormentada, né? Então, faz um trabalho, entrega, ai, mas eu não fiz tão bem, tinha que ser, não sei o quê. Então, esse é um problema. O perfeccionismo vem de se exigir muito mais do que você é capaz, e com isso você bloqueia suas capacidades, porque se reprime. Então é uma das questões, né, a gente pensar, nós não somos perfeitos, não fazemos nada perfeito. E quando a gente faz, aceitando, né, as imperfeições e a evolução, a gente fica à vontade e aí faz mais. Aí, porque não tem o bloqueio da energia do perfeccionista, né? Que o perfeccionista se bloqueia tanto que ele fica segurando e raramente produz uma coisa que é criativa, ou que chega a comunicar e se sente mal, né? E muitas vezes, e isso no nosso trabalho voluntário é terrível. Porque se a gente fica com essa proteção de autoimagem, a gente vai acabar sendo um tanto antipático, a vibração passa, aí não se dá tão bem com os amigos dentro do centro, cria aquele clima, né, milindres, ninguém pode falar nada que eu já me milindrei e já achei que estão me ofendendo, e isso é a antítese da fraternidade. É o contrário. E aí cria um ambiente ruim dentro do centro. Né? Dentro do centro é entre as pessoas. O centro
sempre ajuda, porque é um local de oração, sempre ajuda. Mas se a equipe, né, começa com a visão desfocada no defeito do outro, trabalhando, todos nós temos as nossas fragilidades. Então, numa equipe dentro de um centro, vai ter grandes qualidades diferentes de cada um e dificuldades. E aí usamos a compaixão, a benevolência e seguimos em frente. Mesmo depois de uma briguinha e tal, segue em frente e tira por menos. O perfeccionista é aquele que nunca deixa estar e segue livre, né? Não é ruim isso, gente? Né? Então vamos observar quando a gente está fazendo isso com a gente mesmo ou com o outro. O perfeccionista que quer exigir perfeição do filho, do não sei quem, do marido, da mulher, né? E aí a vida fica difícil, fica tensa, fica bloqueada. Então, a saúde e o bem-estar vem da consciência ajustada ao fluxo da vida. E o fluxo da vida tem uma filosofia oriental que bem fala sobre isso. E a sociedade dos alcoólatras anônimos, né, esse programa, usa isso muito. Que é assim, nós devemos trabalhar para... Eu estou falando nas minhas palavras, mas essa é a filosofia. Nós devemos trabalhar com afinco para mudar na nossa vida tudo que pode ser mudado, que está ao nosso alcance mudar, principalmente nós mesmos. Nós devemos deixar ir tudo aquilo sobre o qual não temos controle, que não conseguimos mudar, porque não está ao nosso alcance, não nos pertence. E o terceiro que a filosofia diz precisamos adquirir a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. A sabedoria para saber onde e aí vem daquela tomada de consciência. Onde é que está ao meu alcance mudar? Eu, por exemplo, numa relação conflituosa, eu posso mudar o meu comportamento. Eu mudando meu comportamento, meus sentimentos, focando no lado bom do outro, eu posso atrair uma harmonia que não existia. Ou não. Né? Ou seja, eu mudo meu comportamento, eu passo a irradiar mais amor, mais aceitação, focalizo no ponto positivo do outro, estou me perfumando como quando a gente, um ditado aí comum, né, que quem manipula rosas é o primeiro a ficar perfumado. Eu me perfumo, eu irradio amor, felicidade, etc. O outro, às vezes, e às vezes até é um tanto frequente, mas não vou deixar a coisa tão não realista, às vezes o outro muda também. E tudo fica maravilhoso, né? Tudo fica mais saudável. Mas às vezes o outro não muda, né? E aí essa é uma coisa, eu posso mudar a minha parte, mas a do outro, ele que controla, ele que muda. E eu preciso ter a sabedoria para distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, né? Então isso é a consciência ajustada ao fluxo da vida, né? Eu preciso resolver pendências. Aí vou convidar vocês a fazer um exame depois em casa, né? Quais são as pendências da sua vida, né? Vou dar um exemplo de pendências. É aquela situação de mágoa que restou entre eu e um companheiro. Pendências são assuntos mal resolvidos, inacabados. A gente sabe que uma dos maiores aflições do ser humano, encarnado ou desencarnados, a gente às vezes faz o trabalho com os desencarnados,
é que eles estão com pendências, com assuntos inacabados. Pendências, pendência é isso, né? Não, está pendente de resolução. E o pendente de resolução, por exemplo, é uma filha que magoou muito o pai morreu. Aí esse assunto fica inacabado, né? O pai morreu magoado, por exemplo, né? Aí há a possibilidade de nós resolvermos essas pendências todas. Uma delas, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, é escrever uma carta para o pai e pedir para o mentor entregar. Entregam. Até quando ele está reencarnado, sabiam? Entregam. Então, entrega de uma maneira explícita, implícita, seja como for, mas eu escrevo, eu resolvo, dou um fechamento ao assunto inacabado na minha vida. Uma inimizade que foi criada. O outro pode não querer nada, mas tudo bem. Eu faço a resolução em mim e dou o assunto por acabado. Entendeu? Nós precisamos dar fechamento. Então, uma das coisas, lidando com pessoas com perdas severas ao longo aí de várias décadas, uma das coisas que frequentemente acontecia, tanto no consultório como no centro espírita, era a pessoa dizer: nossa, meu filho, que é o mais doloroso ainda, ou meu marido, ou minha mulher, meu pai, minha mãe, morreram e eu nunca disse suficiente, eu nunca disse que amava. Fiquei focalizado nos problemas, nas coisas que estavam dando certo. Então, uma maneira de fazer, então eu sugiro que cada um chegue em casa agora, abrace muito o ser querido e fale que eu te amo muito. Entendeu? Antes de ser inacabado, já manda brasa aí e proclama. Uma das coisas que doem as pessoas quando se separam por desencarne é isso. São as trocas amorosas que foram negligenciadas. Muitos pais se torturam demais quando morre um filho jovem. Porque diz, eu fiquei focalizado tudo nas coisas pequenas que ele fazia e não falei o tanto que eu amava. E agora ele se foi. Porque uma das maiores dores é o filho jovem que se foi, né? Então, não deixar essas pendências, né? Expressar aquilo que... Porque a gente tem tendência realmente a focalizar naquilo que está errado. E aí nós vamos ver quando falar de energia, mas eu já adianto, é que tudo aquilo que a gente focaliza com atenção se energiza e aumenta. Olha que paradoxo, a gente quer paz, mas a gente energiza o conflito. Até os países dizem que estão fazendo guerra para poder viver em paz. Impossível. Se eu faço guerra, eu sou dentro da... Agora, se eu faço guerra de relacionamento, se meu foco é o conflito, é a luta, é o que eu quero reformar, é o que eu quero fazer, eu estou energizando esse campo. E é uma lei da física quântica, a física que está num nível que a gente não enxerga. Só enxerga os efeitos, né? No mal-estar, na deteriorização das relações. Então, é resolver pendências, né? Então, façam aí, né? Quantas pessoas você quer dizer que ama, que ainda não disse, né? Não há excesso aí, tá? Pode se exceder, pode falar muito. Não tem demais para essas expressões, porque vocês estão energizando esse lado. Chegar gratuitamente para o filho adolescente e dizer: meu filho, mas eu te amo muito.
Você é o tesouro da minha vida. Se é adolescente, vai te dar um muxoxo, não vai... Ih, larga dessas pieguices, ih, que coisa. Mas ficou. Ficou. Para sempre. Quando ele for adulto, velhinho, está dizendo, minha mãe vinha com essas coisas, o meu pai vinha com essas coisas, queria me beijar, dizia que me amava, mas que coisa maravilhosa. O que eles agora, né? Ih, para com isso. E não me paga mico, né? É o que eles dizem, né? Não paga mico não, né? E tal, mas entra e persiste, tá? Então, e a vivência e a apreciação do presente, né? Tem gente que fica nos velhos bons tempos chorando hoje porque eu já... Ai, meu Deus! Então tem aquela música, né? Que chama Meus Tempos de Criança, e que fala assim, que saudade da professorinha que me ensinou o beabá, lembra? E que fala, como eu era tão feliz no meu pequenino Miraí, né? Depois tem, no final, ela diz assim, agora me esqueci o final, mas é isso, é um saudosismo, né? Onde andará minha primeira professorinha, onde andará eu jogando bolinha de gude na calçada, como eu era feliz e não sabia. Sejam felizes e saibam, isso que é o inteligente, né? Ser feliz e saber que está feliz, e a gente tem muito motivo para ser feliz, por mais dramática que seja o momento, mas tem outras coisas que a gente pode focalizar nelas. E quando a gente não está num momento de grande aflição, então aí que a gente precisa deitar e rolar na felicidade, não é? Para não ficar no saudosismo. E aí tem gente que fica deslocado, ou no passado ou no futuro. Quando eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí eu vou ser feliz. Aí desencarna antes. Como é que é, né? Quando eu me aposentar, quando eu tiver 70 anos, eu vou viver nessa coisa maravilhosa, 80 anos, e agora está com 50 e não está vivendo ainda, vai esperar 20 anos, sem saber se chega aos 70. Então, aproveitar agora, né? Aproveitar agora. E aí, nós vamos concluir com uma música que eu não vou perguntar o que vocês acham, porque nós vamos apreciar palavra por palavra. Todos conhecem o Tocando em Frente, do Almir Sater. E o Almir Sater, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar um vídeo dele. Olha que extraordinário. Peraí um minutinho. Vocês vão encontrar um vídeo dele no qual ele diz o seguinte, que ele estava, porque é do Almir Sater e do Renato Teixeira, que fazem uma boa parceria em música há um longo tempo, são muito amigos. Então ele conta que um dia, vocês têm esse vídeo na internet que ele conta isso, que um dia ele está num programa sertanejo, uma senhora, até idosa sertaneja, que eu não lembro o nome agora, mas ele está conversando com ela e ela pergunta, como é que surgiu essa música maravilhosa, que é uma letra, que é uma aula de psicologia para a nossa felicidade, para a cura das aflições, né? E aí ele disse, sabe como é que surgiu? Surgiu assim, eu fui almoçar na casa do Renato Teixeira. Chegou lá, tinha um violão do filho do Renato e estava até sem uma corda. E eu comecei a dedilhar, né? E a gente começou a conversar e tal, enquanto a esposa do Renato preparava o almoço. Aí a esposa chegou e falou, tá pronto o almoço. Eles falaram, como sempre falam, espera aí, já vamos, né? E aí ele estava dedilhando e em 1 minuto
surgiu a letra e a música. E aí eles foram almoçar. E aí ele diz, passou um tempo, né? Ele foi, depois de um tempo, aí tem uma outra história que eu não vou focalizar, mas ele diz, passou um tempo até eu me dar conta da qualidade. A Betânia ligou para ele e pediu uma música, que ele nunca tinha fornecido uma música para a Betânia cantar. E a Betânia, ele deu a música para ela e ela disse, essa é a maior joia que tem. Ela foi a primeira que gravou, né, o Tocando em Frente. E aí ele vira e diz assim no vídeo, por isso que eu estou contando. Essa música não é minha nem do Renato, ela foi psicografada, ele fala. Ela foi trazida para nós. Ele diz, eu jamais seria capaz de compor uma música dessa, ele é um compositor, mas não compõe em um minuto. Ele disse, ela veio pronta, da espiritualidade. Então ele dá esse testemunho em vídeo, que eu achei extraordinário, né, vindo de uma pessoa que não é um artista espírita, né? Então vamos lá, eu quero que aprecie cada mensagem de cada parte da letra. Eu sei que todos conhecem a música, pois eu convido a que busquem em vídeo, seja como for, peguem essa letra, quem gostar de cantar, canta no chuveiro, é ótima, né? E vai deixando que a música entre dentro de si. A letra é uma obra espiritual, sem dúvida. Tá? Vamos lá? Eu não sei se a versão dele é com Daniel, mas não tem problema. Ando devagar, porque já... Oh, perdão. Ando devagar, porque já tive pressa. Leve suspiros, já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as flores e as manhãs
observem agora, vamos fazer algumas reflexõezinhas sobre essa mensagem da espiritualidade. E tem uma música muito agradável também, né? Mas é muito bom a gente entrar nesse universo dessa vibração, dessas palavras e da música. E fazer, cantar. Né? Cantar é ótimo para a alma, para limpar a aura e tudo mais. Né? Então eu sugiro essa música. Vamos analisar um pouquinho o que ela diz. Eu estou mudando aqui. Então, primeiro, o que ele fala? Ando devagar, porque já tive pressa. Esse porque já tive pressa é o quê? É a ansiedade. Né? E com a sabedoria, com a reflexão, com as mudanças da vida, a gente compreende que devagar se vai ao longe, como dizia, né, no interior. Devagar se vai ao longe, porque você não se exaure. Então, apreciar mais o caminho, andar mais devagar, menos ansiedade, né? E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Isso não é o deixar ir das dores, né? Eu levo esse sorriso porque já houve muitos momentos em que eu me conflituei tanto e tudo mais. Agora eu ando devagar e levo esse sorriso, né? Essa é a sabedoria, né? E aí a pessoa, depois que passa o sofrimento, se sente mais forte, mais feliz, quem sabe, né? E aí a grande sabedoria dessa sentença, eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. A marca das pessoas mais inteligentes, dos maiores sábios, é que eles sabem o quanto não sabem. Porque a pessoa superficial que sabe pouco, ela tem arrogância de se colocar como sabendo muito, né? Sendo que existe um universo imenso de coisas que a gente não sabe. E saber isso, que a gente sabe pouco, né? Ao mesmo tempo, uma sabedoria e um incentivo para que a gente continue. E o universo da doutrina espírita é tão maravilhoso que nos abre essa perspectiva de que a gente pode sempre estar aprendendo, sempre prosseguir, né? Eu tenho muita curiosidade de chegar lá no mundo espiritual e poder continuar trabalhando, né? E aí que me dê a oportunidade de eu ir para as universidades de lá e tal, não importa nem de fazer vestibular. Mas porque tem muita coisa para aprender. Já pensaram que maravilha? Né? E a gente, cada vez que vai aprendendo, pode ir se melhorando. Né? Então é um universo, é uma perspectiva muito feliz da doutrina espírita. Né? Então, aí agora aqui, olha o que nessas simples duas frases é transmitido. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, que engordam, né? Mas é gostoso, e das maçãs. A simplicidade, a mensagem da simplicidade. Conhecer as manhas, aí tem um universo de coisa, né? Que a gente pode pensar. E as manhãs. A apreciação, olha que lindo dia, olha, graças a Deus, que maravilha, né? Que eu estou aqui vivendo e podendo fazer coisas. O sabor das massas, é uma poesia assim, de uma profundidade, isso aí traz a apreciação da beleza da vida, né? E depois vem, olha que profundo. Oi. Neuza, se tu me permite, o sabor das massas, esses dias estudando mais aprofundado, também tem o significado de entender a cultura de onde tu estás. Também. O sabor das massas, as massas não a massa, mas a massa humana. Isso. E aí tu vai distinguir o que é maçã, o que é bom e o que não é.
Oh, que profunda filosofia aqui, ó. Vejam, uma profunda poesia, a arte, né? A poesia é uma arte extraordinária. E com palavras, você vê, ele deu uma outra interpretação filosófica profunda da mesma composição. E isso é o que faz a boa poesia, né? O bom poema. Ele traz em imagens todo um conteúdo ideativo que você pode transformar em várias lições, em várias coisas. E essa música psicografada, que nem sei se seria psicografia, não sei como é que diria música e letra, mas vinda da espiritualidade, trouxe isso dentro de uma bela melodia, uma riqueza enorme. Olha essa é preciso amor para poder pulsar. O que é o pulsar? É a vida, né? E está dizendo, você precisa de amor para essa vida, para pulsar. Senão você está na depressão. Depressão é quando você cai no fosso e não pulsa. Cada vez menos, até pode, né, se adoecer seriamente com uma depressão emocional. Você precisa de amor para pulsar, para ter alegria, para viver, né? É preciso paz para sorrir, né? Você precisa de uma paz interna, da serenidade. Se forem no site, não, acho que a gente ainda não pôs a conquista da felicidade lá, né? Acho que não. Não. Tem foi no projeto Vida. Né? Eu vou colocar, vou pedir para o Moisés umas coisas para colocar logo em seguida. Tem um vídeo que foi de um projeto que eu e um colega desenvolvemos anos atrás, que parte dele está no site, que traz sobre a questão da conquista da paz, o desenvolvimento da paz interior. E que no final era uma plateia muito grande, a comunhão cabe 700 pessoas e estava cheio, né, na plateia. E aí nós cantamos aquela música da paz, né? Foi muito emocionante, a plateia inteira cantando e muita gente, né, não aguentou assim da emoção, do choro, da felicidade, de sentir a paz, porque é preciso paz para você né, sorrir para a vida. Você precisa criar uma serenidade, uma paz interior. E paz interior não quer dizer que você não está trabalhando as dificuldades, não. Quer dizer um estado vibratório de uma certa serenidade, de uma aceitação da vida, de um olhar, tudo aquilo que a gente falou. Isso traz uma paz interior. Então, é preciso a chuva para florir. E aí a chuva também, né, o nosso filósofo aqui pode interpretar que não é só a água caindo, não. Isso aí é uma metáfora, é uma imagem, né? Claro que é preciso chuva para que as plantas floresçam, mas nós precisamos ter as nossas chuvas, né, interiores de vivificação para que a gente possa florir na vida. Nossas lágrimas, né? É que nos faz. Também, olha aí, temos um poeta aí, filósofo, né? Vai ter que fazer as produções dele aí, né, para nós. Então é isso. E aí, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e seguir e ir tocando em frente. Não é isso que a gente falou? Sobre deixar fluir, sobre não se adoecer, sobre se curar, sobre se cuidar, é isso, tá? Resumido aí. Cumprir a vida, você cumprir sua encarnação, é você compreender, tomar consciência, não falamos nisso? E tocando em frente, sem se bloquear, sem se deter. Essa imagem é belíssima. E tocando em frente, como um boiadeiro. Vai tocando a boiada. Pela longa estrada, ele continua, né? Como um velho boiadeiro, levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, né? Sem deixar se deter, vai tocando os dias. Pela longa estrada eu vou,
estrada eu sou. Porque eu sou essa própria caminhada. Olha que lindo, que profundo. Vai tocando os dias pela longa estrada e eu sou a estrada. Porque eu que estou me construindo ao longo das eras e dos tempos, né? E aí, todo mundo ama. Um dia, todo mundo chora. Isso é próprio do nosso estágio, né? Um dia a gente chega, o outro vai embora. É isso que falamos? As mudanças contínuas. Todo mundo ama, todo mundo chora. Um dia a gente está chegando, o outro está indo embora. E os nossos também, e tudo na vida. É aquilo que a gente falou. E aí, cada um de nós é o autor da própria história, né? E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E é verdade, cada um, nós somos os compositores. Nós podemos pegar o livro da nossa história e reescrever tudo agora, fazer uma editoração, entendeu? Pegar e arrumar, igual nesse livro a gente modificou, embelezou na segunda edição. Vamos nas nossas edições embelezando cada vez mais o livro da nossa história, adicionando coisas e cada um de nós carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, né? Mas só nós podemos fazer isso, porque só nós estamos compondo, não tem ninguém que está compondo a nossa história, ninguém está escrevendo o que nós precisamos ser, não importa quais circunstâncias, hein? Essa é uma realidade, não importa as circunstâncias, nós estamos compondo, é inevitável, somos todos compositores da nossa história. Então, vamos nos fazer felizes, não é? Então, tarefa em glória é querer controlar a vida. Isso já não é a música. Tarefa necessária, curar as aflições. Tarefa abençoada, fazer-se feliz. Final. Acabou.